Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, que fala acerca do voto e do dízimo. Antes de prosseguirmos a nossa aula, se você quer que esse vídeo seja divulgado para outras pessoas, não esqueça de curtir. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já se inscreveu, não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. E você que discordou, concordou, gostou, não gostou dessa aula, coloque um comentário aqui embaixo. O seu comentário é muito importante para nós e para as outras pessoas que estão assistindo essa aula. Eu quero já adiantar para vocês que a aula de hoje está muito polêmica, porque a aula de hoje fala de assuntos que são bastante discutidos nos nossos dias. Por exemplo, uma pergunta que nós vamos responder no último tópico dessa aula é: o dízimo é para o Novo Testamento também ou ele se aplica somente para o Velho Testamento? Uma segunda pergunta que nós vamos responder no último tópico da nossa aula é: se hoje todos são sacerdotes, por que nós devemos sustentar um pequeno grupo de sacerdotes como na Antiga Aliança? Todavia, eu não queria começar a aula de hoje antes de comentar com vocês uma pergunta que foi feita pelo Facebook e foi feita pelo WhatsApp e foi feita nos comentários do vídeo, que é acerca da festa das primícias. Era uma das festas que estava na lição passada que eu não comentei. O que acontece com a festa das primícias? O único lugar da Bíblia que está descrito a festa das primícias é em Levítico capítulo 23. Ela não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. Eu, particularmente, concluí que aquela festa só deveria ser realizada no primeiro ano que o povo de Israel estivesse na Terra da Promessa, como se fosse uma inauguração da terra. Nós vamos ver uma oferta semelhante a ela em Levítico capítulo 26, em que o povo deveria levar frutos da terra em cestos, como inauguração das suas colheitas. Eu acredito que a festa das primícias está relacionada com Deuteronômio 26 e ela deveria ser realizada somente no primeiro ano que o povo estivesse na terra. Até porque o calendário judaico, que é um calendário lunar, ele tem do primeiro mês ao sétimo mês como meses de colheita. No início do primeiro mês, começam a brotar as espigas do milho. E por volta do segundo ao terceiro mês, na época da festa dos Pentecostes, esse trigo ele é colhido. Do primeiro mês até o sétimo mês são colhidos todos os outros frutos, o figo, a uva, a azeitona e por fim, ao final do sétimo mês, encerra-se a colheita da cevada, dando fim ao ciclo de colheitas do ano. É por isso que a festa dos tabernáculos também é a festa do fim das colheitas. Em todas as passagens bíblicas que falam acerca dos primeiros frutos, das primeiras colheitas, esses textos estão se referindo à festa do Pentecoste, a festa das semanas. E em todas as passagens bíblicas que falam acerca de trazer os primeiros frutos da colheita para o Senhor, todos esses textos estão se referindo à festa das semanas, também conhecida como festa do Pentecostes. Logo, como nenhuma outra parte da Bíblia fala da festa das primícias, eu considero que a festa das primícias deveria ser celebrada somente no primeiro ano. Porém, eu não encontrei esse respaldo em nenhum dos livros que eu li. Como não estava em nenhum outro livro, eu não falei na aula passada, mas como foi objeto de muita dúvida, eu decidi falar na aula de hoje. Então chama a vinheta que a aula de hoje está polêmica. Pessoal, antes de nós respondermos perguntas tão essenciais para o nosso dia de hoje, eu preciso necessariamente fazer uma ampla fundamentação do sistema de ofertas, do princípio da generosidade e explicar como era o voto e o dízimo no Antigo Testamento, para depois responder essas perguntas. Então eu vou começar a aula de hoje no nosso tópico 1, fazendo uma sistematização das ofertas. No nosso tópico 2, eu vou falar acerca da generosidade, o perigo da incredulidade, o perigo da avareza. E depois, no tópico 3, eu vou falar dos votos e do dízimo. E, por fim, eu vou entrar nesses desafios colocados aqui no início dessa aula. Então, eu peço para vocês que não deixem de assistir o tópico 4, que é o mais importante. Porém, você não vai entender o tópico 4, porque eu vou usar lá uma argumentação muito resumida, se você não assistir os tópicos anteriores. Vamos agora para o nosso tópico 1, a sistematização das ofertas. Então, pessoal, as ofertas do Antigo Testamento, elas eram basicamente de dois tipos. O primeiro tipo eram as ofertas voluntárias e o segundo tipo eram as ofertas obrigatórias. Entre as ofertas voluntárias, nós temos aqueles 5 sacrifícios que nós estudamos da lição 2 até a lição 6, que são holocaustos, oferta de manjares, ofertas de comunhão, ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa.
sendo que essas duas últimas, elas eram ao mesmo tempo voluntárias e obrigatórias. Por que isso? Porque ao uma pessoa constatar que ela praticou um pecado involuntário, ao constatar isso, ela tinha que oferecer uma oferta pelo pecado para alcançar o perdão de Deus. Da mesma forma, quando ela constatava que praticou uma ofensa a alguém, um dano a alguém, e ela tinha que reparar esse dano e acrescentar uma multa de 20%, essa pessoa também tinha que apresentar uma oferta pela culpa. Eu digo que essas ofertas eram voluntárias, obrigatórias, porque a iniciativa de levar, ela dependia de um juízo subjetivo, da pessoa se sentir errado diante daquela situação. Então, ao mesmo tempo que ela era obrigatória, quando a pessoa constatava o seu erro, ela era voluntária porque dependia dessa constatação. A segundo tipo de oferta voluntária é a oferta de libação, que era derramar vinho ou outra bebida fermentada sobre as ofertas do altar. O terceiro tipo de oferta voluntária eram as ofertas alçadas. Um grande exemplo de oferta alçada são as 3 tribos de Israel que ficaram do lado leste do Rio Jordão, no momento que eles tomaram posse da sua terra e venceram seus inimigos e ficaram com os despojos de guerra. Eles pegaram uma grande oferta e entregaram para Moisés, como oferta ao Senhor, como oferta alçada ao Senhor. Um segundo exemplo de oferta alçada eram aquelas ofertas para a construção do tabernáculo, para a construção do templo. E, em quarto lugar, nós temos a oferta de voto. A oferta de voto ou de consagração está descrita no livro de Levítico, capítulo 27, que fala acerca de um voto que um homem pode fazer para Deus. Essa oferta de voto, ela está descrita no livro de Levítico, capítulo 27, é objeto da nossa aula de hoje, que nós vamos falar sobre ela no tópico 3. Então nós temos as 5 ofertas de Levítico capítulo 1 ao capítulo 7, a oferta de libação, a oferta alçada e a oferta de voto ou de consagração. Depois nós temos as ofertas obrigatórias. Em segundo lugar, nós temos as ofertas obrigatórias, que podem ser divididas entre coletivas e particulares. As ofertas coletivas, elas estão relacionadas com o calendário festivo judaico. Então você tem entre as ofertas coletivas as ofertas regulares, que eram diárias, um holocausto de manhã, um holocausto de tarde, semanal, que era os sábados, que era o dobro, mensal, que era da lua nova, e anual, que era a festa das trombetas. Você tem também o sacrifício das 3 grandes santas convocações, que é Páscoa, Pentecoste e Tendas, e você também tem os sacrifícios do Yom Kippur. Então, em todas essas datas festivas, o povo de Israel oferecia sacrifícios específicos ao Senhor. Você pode ver esses sacrifícios no livro de Números, capítulo 28 e 29. Em segundo lugar, entre as ofertas obrigatórias, nós temos as ofertas particulares. As ofertas particulares, elas eram basicamente as ofertas dos primogênitos. Como vocês sabem, o povo de Israel, no momento que eles saíram da terra do Egito, eles só saíram porque Faraó teve todos os primogênitos da sua terra, tanto humanos quanto animais, mortos pelo anjo da morte. E uma vez que Deus deu livramento para o arraial dos filhos de Israel, Deus deu uma ordenança para eles. A partir de hoje, todo primogênito de Israel me pertence. No caso dos humanos, eles não precisavam ser entregues ao Senhor para servir no templo, porque Deus ele usou a tribo de Levi como substituta dos primogênitos de Israel. Então a única coisa que precisava ser feito com uma criança no momento que ela nascesse, se ela fosse a primogênita, era apresentá-la no templo. Você não precisava oferecer sacrifício nenhum por ela, você não precisava entregá-la para servir no templo, bastava apresentar. E é por isso que Jesus foi apresentado. Os outros filhos mais novos não eram apresentados no templo, somente o primogênito, que era para demonstrar para Deus a recordação dessa substituição do primogênito pelos levitas. Já em relação aos animais, não. Todo animal que abria a madre, ele pertencia ao Senhor, ele tinha que ser entregue no templo, para ser de propriedade dos sacerdotes. Se ele fosse um animal apto para o sacrifício, os sacerdotes iriam utilizar esses animais para o sacrifício regular do templo. Se não fossem aptos para os sacrifícios, ficava para os sacerdotes e sua família. O segundo tipo de oferta particular obrigatória eram os dízimos. Eu não vou falar sobre os dízimos aqui porque nós vamos falar sobre os dízimos no nosso tópico 3 de maneira esmiuçada. Um terceiro tipo de oferta particular obrigatória eram as colheitas dos primeiros frutos. As colheitas dos primeiros frutos eram entregues no dia de Pentecoste. O homem ele deveria levar o melhor da sua colheita. E em quarto lugar você tem as ofertas específicas, que é uma categoria genérica que abrange outras ofertas muito específicas, como por exemplo, as ofertas exigidas na consagração do sacerdote, descrita lá no livro de Êxodo e depois repetidas e praticadas
no livro de Levítico, capítulo 8. Nós temos também ofertas especiais de purificação, como exemplo as ofertas de purificação da lepra. A primeira fase ali, aquelas 2 pombas, na segunda fase, os animais. E nós temos também como exemplo a purificação da mulher quando ela tinha filho. Lembrando aqui que o fato de ter filho não tornava uma mulher impura. Porém, quando uma mulher tem filho de parto normal, é comum, é normal ela ter um escorrimento de sangue durante os dias posteriores. E esse fluxo de sangue tornava essa mulher impura. Então essa mulher, estando impura, ela precisava oferecer uma oferta de purificação. Quando ela tinha um menino, ela tinha que esperar um período para ela oferecer essa oferta, e quando ela tinha uma menina, ela tinha que esperar um período para ela oferecer essa oferta. Essa oferta ela consistia em um sacrifício de holocausto e um sacrifício pela culpa. O sacrifício pela culpa, ele era um cordeiro. O sacrifício pelo holocausto era uma ave. Podia ser pomba ou rolinha. Porém, se a pessoa fosse pobre, podia ser 2 pombas ou 2 rolinhas. O livro de Lucas, que relata a apresentação de Jesus e relata também o sacrifício oferecido por Maria, ele não descreve se Maria deu 2 pombas ou 2 rolinhas. Ele apenas faz uma citação do Antigo Testamento dizendo que este era o sacrifício que ela deveria oferecer. Deixando claro que José e Maria eram um casal pobre, mas Lucas não chega a especificar qual dos 2 tipos ela ofereceu. Nós temos também uma oferta especial pelo censo do povo. Todas as vezes que Israel contasse a sua população, fizesse um censo da sua população, o livro de Êxodo determina que eles deveriam oferecer uma oferta especial por causa desse censo, de meio ciclo do templo. Essa oferta, ela foi negligenciada por Davi, por isso essa oferta foi negligenciada por Davi, que por soberba, para mostrar que o seu reino tinha crescido muito, ele decidiu contar o povo. E além da soberba, ele esqueceu de fazer a coleta desse tributo para o templo. E por causa disso, Deus enviou uma grande praga sobre Israel. Esse tributo, ele foi repetido por Joás, quando Joás estava fazendo uma grande reforma no primeiro templo. Nós vemos também o restabelecimento dessa oferta do censo vindo através de Neemias. Quando Neemias ele restaura o culto no templo, através do ofício dos sacerdotes e dos levitas, esses sacerdotes e esses levitas eles precisavam ser sustentados. E por isso Neemias restabelece o sistema de ofertas, especialmente os dízimos. E para que não faltasse ofertas no altar, as ofertas do sacrifício cotidiano, ele estabelece essa oferta do censo como oferta obrigatória anual para o povo. Juntamente com ela, Neemias também estabelece que uma vez por ano o povo também deveria dar uma oferta em lenha. Porém, em vez dele cobrar metade do ciclo, ele cobrou 1/3 do ciclo. Nos tempos de Jesus, essa oferta era mantida. Tanto é que em Mateus você vê que os cobradores de impostos do templo não eram romanos, eram cobradores de impostos do templo. Vieram perguntar para Pedro se Jesus ele pagava de dracma. O que era de dracma? Era 1/3 do ciclo do templo. E aí Pedro procura Jesus, prontamente Jesus manda ele pescar. Quando Pedro tira o peixe, tem um estáter na boca do peixe. Esse estáter ele equivalia a 2 didracmas. E aí essas didracmas foram suficientes para pagar esse imposto do templo, tanto de Jesus quanto de Pedro. Então você vê uma permanência dessa cobrança. Porém, através da pergunta dos cobradores de impostos do templo, você pode antever um seguinte questionamento. Esse tributo está descrito como tributo do censo, lá no livro de Êxodo. Porém, ele continuou sendo cobrado de Neemias em diante, mesmo sem ter um fundamento claro na lei. A lei está dizendo, é quando fizer a contagem do povo, e não uma cobrança regular. Porém, a partir de Neemias, essa cobrança se tornou regular. Provavelmente, alguns mestres da lei se recusavam a pagar esse tributo. Jesus, porém, não se recusou, ele pagou para não escandalizar aqueles homens. Então, resumindo todas essas ofertas, nós podemos dividi-las primeiro em voluntárias e obrigatórias. As voluntárias são as 5 ofertas de Levítico 1 a 7, é a oferta de libação, é a oferta alçada e a oferta de voto ou de consagração, que é o objeto da aula de hoje. E nós temos as ofertas obrigatórias, que se dividem em obrigatórias coletivas e obrigatórias particulares. As ofertas obrigatórias coletivas são aquelas diárias, semanal, mensal, anual, aquela das grandes festas e a oferta do dia do Yom Kippur, do dia da expiação. E nós temos também as ofertas obrigatórias particulares, que são os primogênitos, que são os dízimos, que são as primeiras colheitas, que são entregues na festa de Pentecoste, e que são também as ofertas específicas, que eu tratei aqui com vocês citando alguns exemplos. Em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que essa oferta era para Deus. Essa oferta era a condição, por exemplo, na oferta pelo pecado e pela culpa, para o perdão de Deus. Quando o homem se arrependia, o livro de Salmo, capítulo 51, deixa muito claro que para ele ser perdoado, primeiro ele tinha que se quebrantar, ele tinha que se humilhar, ele tinha que se arrepender.
E uma vez arrependido, ele apresentava essa oferta pela culpa e pelo pecado, confessando o seu pecado. E aí, mediante o sangue daquele animal sendo vertido, mediante a morte daquele animal, o seu pecado era perdoado. Então, para haver o perdão na antiga aliança, tinha que ter o arrependimento e o sangue e a morte do animal. Na nova aliança é exatamente a mesma coisa, você tem que ter arrependimento, só que o sacrifício já foi oferecido de uma vez por todas na cruz do Calvário. Então tem que ter arrependimento e sacrifício. Com a diferença que através do sacrifício perfeito, a gente não precisa mais matar animal. Uma segunda diferença é que como aquele sacrifício ele era limitado na sua capacidade de purificar a consciência da culpa, esse sacrifício ele precisava ficar sendo repetido. Já em relação ao sacrifício de Cristo, não, ele é capaz de nos purificar por completo, de tal maneira que se na antiga aliança só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, na nova aliança nós podemos entrar com ousadia diante da presença do trono de Deus, pelo novo e vivo caminho, através de Jesus, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, no período da antiga aliança, você oferecia o animal para Deus. Porém, por exemplo, tanto no sacrifício pela culpa quanto pelo pecado, só eram queimados ali no altar a gordura. O resto do animal ficava para o sacerdote comer, juntamente com os outros sacerdotes. Então você observa por aí que a oferta era para Deus, era Deus que perdoava, mas em segundo lugar ficava para o sacerdote. Você vê que os dízimos também eram para Deus. Você vê na descrição do livro de Levítico, capítulo 27, dos últimos versículos, Deus falando que a parte do dízimo era dele. Você vê Malaquias falando, no que me roubais? Me roubais nos dízimos. Por quê? Porque é meu, você só tem que me devolver. Então, na antiga aliança, os 10%, na antiga aliança, todas aquelas ofertas obrigatórias, elas pertenciam a Deus. Elas não eram voluntárias. Porém, como via de consequência, ou em segundo lugar, ela servia para sustento do sacerdote e dos levitas. Os dízimos sustentavam os levitas e os levitas pegavam parte do dízimo, que era o dízimo dos dízimos, e entregavam para os sacerdotes. Já os sacerdotes, eles recebiam todas aquelas ofertas, tanto as que eram queimadas no altar, ele ficava com a parte, das que deixavam a parte, né? No caso do holocausto queimava tudo, mas as que deixavam a parte, ou a parte que ficava para o sacerdote, para ele comer dentro do templo, era coisa santíssima. Porém, outras ofertas, como por exemplo, a oferta das primeiras colheitas, que era entregue no dia de Pentecostes, era para o sacerdote e a sua família. Outras ofertas, como a oferta do primogênito, ficava para o sacerdote, mas o sacerdote tinha que usar prioritariamente, devido à necessidade do culto diário, no culto diário. Então, ele usava no culto e o que sobrava ficava para ele e para sua família, para o sustento deles. A descrição dessas atribuições dessa oferta você pode encontrar no livro de Números, capítulo 18. Livro de Números, capítulo 18, ele sucede a história de Coré, Natã e Abirão, que Coré, como vocês sabem, era levita, e ele estava questionando a autoridade de Arão e a autoridade de Moisés no sacerdócio, porque ele provavelmente ficava insatisfeito com a primazia de Arão e de seus filhos. E esse questionamento gerou aquele grave juízo de Deus contra a vida deles, e também essa ação de Deus de explicar pormenorizadamente o que competia aos sacerdotes e o que competia aos levitas, que é o capítulo 18 do livro de Números. Nós vemos, irmãos, que todo momento de apostasia da vida de Israel, o que acontecia? Duas coisas aconteciam. O povo parava de ofertar e de dizimar, os sacerdotes e os levitas abandonavam o ministério. Então, quando você vê, por exemplo, um reavivamento na época do rei Ezequias, o que ele faz? Ele reestabelece o culto através do sacerdócio e através dos levitas e reestabelece também as ofertas e os dízimos. Então, o restabelecimento do culto está diretamente relacionado ao restabelecimento das funções sacerdotais e levíticas e o restabelecimento das ofertas para sustentar essas pessoas que iriam trabalhar no templo. Você vê acontecer a mesma coisa na época de Neemias. Neemias restabelece o culto no segundo templo e juntamente com esse culto ele restabelece o sacerdócio, o serviço dos levitas e juntamente com eles restabelece as ofertas e os dízimos. Então, tem apostasia, abandona-se o culto e as ofertas. Tem reavivamento, volta o culto e volta as ofertas. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2. A importância da generosidade e o perigo da avareza. Como vocês sabem, Deus ama quem dá com alegria. Essa frase do apóstolo Paulo foi dita no contexto de 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Nesses dois capítulos, Paulo está recomendando à igreja de Corinto
que se antecipe à grande coleta, a grande oferta que ele queria realizar para levar para ajudar os crentes que estavam em Jerusalém em necessidade. Como todos vocês sabem, a igreja de Jerusalém, no princípio da sua caminhada, vendeu todos os seus bens, vendeu as suas propriedades, depositou aos pés dos apóstolos, e isso viabilizou a expansão missionária da igreja no seu momento primitivo. Só que, numa determinada circunstância histórica, essa igreja passou necessidade. E Paulo ele começou a recolher uma grande oferta entre todas as igrejas por onde ele havia evangelizado para ajudar a igreja de Jerusalém. E ele escreve esses 2 capítulos para a igreja de Corinto para que eles possam estar fazendo esse levantamento desse valor. E nesse contexto ele aponta para nós vários princípios que se aplicam à nossa vida hoje e que foram extraídos do Antigo Testamento. Então essa frase, Deus ama quem dá com alegria. Vocês acreditam que Paulo tirou isso da sua própria cabeça? Não, irmãos, a Bíblia do Novo Testamento era o Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento eram o material de consulta dos apóstolos, era o material de consulta de Jesus. E isso era considerado por eles como a palavra de Deus. Portanto, Paulo, ele utilizava das Escrituras para extrair os seus ensinamentos. É por isso que você só vai entender bem o Novo Testamento se você entender o Velho. Você consegue entender o Novo sem ser muito profundo no Velho. Mas você nunca vai conseguir ser muito profundo no Novo sem conhecer o Velho. É impossível. Então, da onde Paulo tirou isso? Deus ama quem dá com alegria. Os exemplos no Antigo Testamento, eles se multiplicam generosamente. Em primeiro lugar, nós podemos mencionar as ofertas que foram estudadas da lição 2 à lição 6. Você vê que na oferta pelo pecado e na oferta pela culpa, é dito que mediante o sacrifício do animal, e claro, através de outras passagens, e o arrependimento daquelas pessoas, Deus ele perdoava os seus pecados. É por isso que no livro de Hebreus você vai ver escrito que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então você vai ver que a oferta ela viabiliza o perdão. Nós vamos ver também que a oferta do holocausto ela subia como cheiro suave ao Senhor. Nós vemos também que a oferta de manjares ela subia como aroma suave ao Senhor. Deus verdadeiramente se alegrava com a generosidade, com a liberalidade das pessoas que estavam na antiga aliança. Se não vejamos, quando Deus derramou fogo do céu pela primeira vez, no livro de Levíticos capítulo 8, o que estava sendo feito naquela ocasião? Sacrifícios. Na inauguração do sacerdócio foram feitos vários sacrifícios. E quando eles apresentam os sacrifícios pelo povo, no capítulo 9, desce fogo do céu e consome a oferta do altar. Deus demonstrando que se agrada daquela oferta. Nós vemos isso se repetir na oferta de Davi. Davi faz o censo, não recolhe o tributo do censo para o templo, faz o censo por vaidade e por causa da soberba do coração dele, Deus pune. Deus manda uma grande praga sobre o povo. E no momento que ele quer aplacar a ira de Deus através do sacrifício, de uma oferta, ele vai até um monte, chegando nesse lugar, o dono da propriedade diz para Davi o seguinte, rei, você pode pegar qualquer coisa aqui nessa terra para oferecer para Deus, eu te dou. E aí Davi olha para aquele homem e diz, eu não vou dar nada para Deus que não me custe, que não me cause desprendimento. Isso não tem valor, se não me custou nada, não tem valor. E aí Davi oferece esses animais, esses sacrifícios diante de Deus. O que acontece? Cai fogo do céu e consome os animais, consome aquela oferta. Nós vemos se repetir o mesmo fato com Salomão na inauguração do templo. Nós vemos o fato se repetir com Gideão no momento que ele oferece ali o sacrifício ao Senhor. Então a gente vê que Deus ele se agrada dos sacrifícios. E não somente isso, Deus também se agrada do ofertante. Nós vemos, por exemplo, quando Davi decidiu construir um templo para Deus. Deus, ele, entre aspas, habitava em tendas, porque o tabernáculo, que era a morada da Arca da Aliança, era uma grande tenda. E Davi habitava em palácio. Quando Davi viu o contraste entre a casa dele e a suposta casa de Deus, Davi não se conformou. E aí ele propôs no seu coração construir uma casa para Deus. Ele chama o profeta para consultar. Na hora o profeta dá uma profetada ali na carne, manda ele fazer. Mas posteriormente Deus fala com o profeta, manda o profeta voltar e falar com ele. Eu te tirei de trás da malhada das ovelhas. Você não era ninguém. Você não era ninguém, eu te tirei do nada, eu te tirei da insignificância, te coloquei como maioral sobre o meu povo, o povo de Israel. E agora você quer ter a ousadia de falar para mim que vai me construir casa? Quer dizer, Deus está falando o seguinte para Davi, quem é você para querer sugerir uma coisa dessa? Algo que eu nunca pedi, Deus completa. Quando eu estive com o meu povo no deserto, eu não pedi casa. E desde aqueles tempos até hoje, eu nunca falei com ninguém que eu queria casa. Como é que você quer construir casa para mim? Só que Deus ficou tão realizado desse propósito do coração de Davi, de querer dar para Deus algo que nem o próprio Deus pediu, que Deus falou, portanto eu te digo,
tu não vai construir casa para mim. O teu filho que virá após ti construirá casa. Porém, eu farei com que o teu trono seja eterno. Não faltará sobre o trono de Israel um dos teus descendentes, porque o teu trono será eterno. E essa promessa da vida de Davi se cumpre na vida de Jesus. Mas o que despertou uma aliança, o que despertou uma promessa tão profunda, ao ponto de envolver a genealogia do próprio Filho de Deus encarnado? Meus irmãos, nada além da satisfação de Deus com um coração disposto a ofertá-lo, disposto a entregar, a fazer, a construir algo para Deus, ainda que Deus não houvesse pedido. Então você observa o amor de Deus pelo coração do ofertante. Não por acaso em Malaquias capítulo 3, Deus diz: fazei prova de mim. Fazei prova de mim se eu não vou mandar chuva, se eu não vou mandar prosperidade, se eu não vou mandar colheita. Fazei prova de mim. Quer dizer, me honrem com as suas finanças, vocês vão ver se eu não vou honrar vocês, eu não vou prosperar vocês. Com efeito, Paulo completa nessa mesma linha: aquele que semeia pouco, colherá pouco. Paulo está falando o seguinte ali: aquele que se retém, aquele que dá pouco, aquele que é mão de vaca, ele também vai receber pouco de Deus. Paulo está dizendo isso claramente. E no capítulo 6 do livro de Gálatas ele diz: Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Então aquele que planta generosidade, ele colhe a generosidade de Deus. Porém, é importante a gente ler esse texto não como a teologia da prosperidade lê. Como a teologia da prosperidade lê esse texto? Quando você faz para Deus, você passa a ter um crédito com Deus. E a partir desse momento, Deus ele se torna o seu devedor. Deus ele tem que te recompensar. Isso é um princípio de Deus. E eles tentam justificar esse discurso dizendo que é um princípio de Deus. Quando, na verdade, irmãos, o mesmo Paulo que disse isso é o Paulo que escreveu Romanos capítulo 11. Quem deu primeiro a ele para que ele fosse restituído? É o mesmo Paulo que escreve 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. O que tu tens que tu não tenha recebido? E se tu recebeu, por que te vanglorias? Por que te orgulhas? Então, Paulo está dizendo em Romanos 11, em 1 Coríntios 4, que nada do que a gente tem nos pertence, porque tudo que nós temos, recebemos de Deus. Nada do que a gente dá para Deus parte de nós para Deus inicialmente, inauguralmente. É sempre de Deus para nós e nós devolvemos para Deus. Então como é que eu poderia interpretar essas duas passagens aparentemente contraditórias? É simples. Quando alguém faz para Deus, ele não faz para gerar um crédito junto a Deus, como se ele estivesse emprestando e depois ele tivesse o direito de cobrar. A melhor imagem que descreve isso é a imagem de um filho que recebe uma mesada do pai por pura liberalidade todos os meses. E esse garoto vai juntando o seu dinheirinho no seu cofre, ele não compra uma bala, ele não compra um pirulito, ele não compra um doce, ele junta esse dinheirinho e um dia o pai chega em casa com a conta na mão reclamando que a conta veio muito cara e que ele não vai ter dinheiro para pagar. E aí a criança prontamente, ela vai no seu cofrinho, leva para o seu pai e diz: papai, toma aqui o meu dinheiro para pagar a conta. E aí eu tenho certeza, irmãos, que quando chegar o final do ano e esse filho que juntou toda a sua mesada e disponibilizou a sua mesada para ajudar o pai, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: quando chegar o final do ano e essa criança chegar para o pai e dizer: pai, você inteira o dinheiro que está faltando para eu comprar uma bicicleta? Você inteira o que eu já juntei aqui da minha mesada para comprar a bicicleta? Irmãos, eu não tenho dúvida que esse pai, ele não vai negar esse presente ao seu filho. Por quê? Porque a generosidade do filho com certeza constrange o coração do pai. Ela constrange, ela emociona, ela impulsiona o pai a querer agradar esse filho cada vez mais. Então a questão do plantar para receber nada mais é do que esse filho que recebe de Deus e depois, no momento em que Deus coloca uma demanda, ele se disponibiliza para, com aquilo que ele recebeu de Deus, ele abençoar essa demanda. Por outro lado também, Deus não se deixa escarnecer. O avarento, aquele que retém, aquele que não libera, aquele que não divide, aquele que não está disposto a ficar no prejuízo para que o reino de Deus fique no lucro, este tal vai contar com a retenção de Deus, porque o próprio Deus, usando Paulo, declarou isso. Inclusive, irmãos, falando de avareza agora, é importante te lembrar que a avareza é idolatria. Por que os avarentos não herdarão o reino dos céus? Porque o avarento é idólatra. Ele idolatra o Deus do dinheiro, que é Mamon. E aí você pode se perguntar, mas como que se dá essa idolatria? Quando é um ídolo de barro, um ídolo de prata, de ouro, em que a pessoa se prostra, faz orações, faz preces, faz cânticos,
Essa forma de idolatria ela é facilmente visualizada. Mas como que alguém adora o dinheiro? Ela coloca ele no altar, se prostra diante dele, começa a entoar cânticos? Claro que não. Então como funciona essa idolatria? Idolatrar é colocar algo no local onde só Deus poderia estar. O avarento, ele deposita sua segurança no seu dinheiro. Então ele acredita que ele não vai passar necessidade porque ele tem dinheiro. Ele acredita que ele não vai ter dificuldade se ele precisar de um médico porque ele tem dinheiro. Então ele deposita no seu dinheiro a sua segurança. E idolatria é colocar no lugar de Deus tudo aquilo que não é Deus. Como, por exemplo, tem mães que lançam sobre os filhos todo o seu projeto de realização e felicidade. Essa mãe, ela deposita sobre esse filho algo que ela deveria depositar exclusivamente em Deus. Tem mães que você perguntar para ela, mãe, você quer ir para o céu? Sabe o que ela vai te dizer? Não posso deixar meu filho aqui. Mas calma aí, cara, é para se encontrar com o teu rei. É para se encontrar com aquele que entregou a vida por você. Irmão, se você for observar, tem muita gente nesse estado que não está disposto a abrir mão das coisas deste mundo, inclusive família. É por isso que o próprio Jesus falou, aquele que ama mais pai, mãe, filho, filha, parente, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque no momento que você ama essas pessoas mais do que a Cristo, você é um idólatra. E muitas pessoas colocam o dinheiro na posição de um Deus, não porque se prostram diante da carteira e entoam um cântico de adoração, e sim porque depositam sobre o dinheiro a sua confiança. Quando na verdade Deus ele quer que toda a nossa segurança esteja depositada exclusivamente nele. Ele é a rocha. E quando a gente projeta isso no dinheiro, necessariamente a gente se tornou um idólatra. E a gente não pode entrar no céu, porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Nós vemos, por exemplo, Jesus enfatizando isso ao contar a parábola daquele homem que fez uma grande plantação e ele colheu tanto, que ele quebrou os seus celeiros, construiu novos e encheu os seus celeiros e disse, exulta e se alegra, ó minha alma. E aí uma voz do céu brada contra ele e diz, louco, se hoje te pedires a tua alma, a quem tu darás? Mas aí você pode se perguntar, mas qual foi o pecado desse homem? Qual foi o problema ele enriquecer? O problema não é ele enriquecer. O problema é ele colocar o deleite, ele colocar a satisfação, ele colocar a realização da vida dele nas conquistas financeiras. E quem faz isso está praticando idolatria, porque está tratando o dinheiro como um Deus. O outro exemplo é o jovem rico, que Jesus ele foi bastante sutil com ele. Disse, para você herdar o reino de Deus, você tem que vender tudo que você tem e dar para os pobres. Só. Você só tem que se desfazer de tudo. E por que aquele jovem tinha que vender tudo? Porque Jesus é contra o dinheiro? Não. É porque o coração daquele jovem estava no dinheiro. E a prova de que o coração dele estava no dinheiro é que ele não conseguiu abrir mão do dinheiro. E você só descobre o quanto o dinheiro é importante para você na hora que você é demandado a abrir mão dele. Com efeito, irmãos, aonde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Palavras claras de Jesus. E por que onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração? Porque a gente tem mania, a gente tem um vício de se apegar a tudo aquilo que a gente se dedica. Não tem aquela pessoa que se dedica muito ao departamento e vai tirar ela do departamento, ela sai da igreja? O coordenador que quando você troca ele de função ele fica desgostoso porque ele se dedicou tanto àquele departamento que ele colocou o seu coração naquele departamento. Ele não colocou o seu coração em Deus. A gente tem essa mania. E isso não é de todo ruim, é por isso que a Bíblia manda a gente servir primeiro a Deus, mas depois o próximo. Porque servindo a gente aprende a amar. E não amando a gente aprende a servir. Ao contrário, é assim mesmo com as riquezas. Na medida que a gente se esforça para adquiri-las e para mantê-las, a gente passa a se apegar mais e mais a ela ao ponto do nosso coração ficar refém dela sem a gente perceber. Qual foi a evidência da conversão de Zaqueu? A evidência da conversão de Zaqueu foi ele abrir mão do seu dinheiro. Metade do que eu tenho eu dou aos pobres, e a todos aqueles a quem eu defraudei eu restituirei 4 vezes mais. Quando Jesus olhou ele na árvore, a salvação não chegou na casa dele. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a salvação ainda não tinha chegado. Mas quando ele abriu mão do seu dinheiro, quando ele se despiu daquela idolatria, aí Cristo falou, hoje a salvação chegou a esta casa, porque este também é um filho de Abraão, no momento que ele esteve disposto a abrir mão do seu dinheiro. Mas para isso é necessário fé. É necessário a fé de que você vai dar e não vai ficar desamparado. É necessário a fé de que aquilo que você planta, você também colhe, de que Deus não vai te desamparar. Irmãos, quando eu ainda era da Assembleia de Deus de Areia Branca, ainda morava em Santa Cruz, fui criado naquela igreja, então eu conhecia todos os obreiros lá, eu aprendi nas Escrituras a importância de se assentar à mesa com as pessoas. E durante o momento da refeição, falar das coisas de Deus.
E aí, a partir dessa compreensão, eu comecei a chamar toda semana 2 pessoas por semana, ou para tomar um café da manhã comigo, ou para almoçar comigo, ou para lanchar comigo no lanche da tarde, enfim, qualquer coisa. Mas assim, uma ou pelo menos aí 2 vezes por semana, ou pelo menos uma, tinha alguém na minha casa participando de alguma refeição comigo. E nesse processo eu tive a oportunidade de conversar com vários irmãos que eu só conhecia de a paz do Senhor, boa noite, como é que você tá? De púlpito, de igreja, de cruzar dentro da igreja. E eu tive a oportunidade de conversar com eles a mais profundo. E nessas experiências Deus falou, falamos em línguas, nos alegramos, sentimos a presença de Deus, choramos. Foram vários momentos extraordinários na presença do Senhor. E um desses momentos eu estava comendo com um irmão lá da igreja e ele falou: Jefferson, quero tirar uma dúvida com você. Um irmão chegou para mim e falou que dízimo é coisa do Antigo Testamento, Jefferson. O que você acha disso? Falei: varão, antes de te responder isso, eu quero te falar quem gosta de falar disso e quem gosta de ouvir esse assunto. Em primeiro lugar, quem é que gosta de falar disso? Pessoas avarentas. Em segundo lugar, quem gosta de ouvir isso? Pessoas avarentas. Pessoas avarentas adoram esse assunto. E por que as pessoas avarentas gostam desse assunto? Porque eles não depositam a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Eles padecem de uma falta de fé. A fé de que eles podem dar porque não serão desamparados, não serão abandonados. A fé de que Deus ama quem dá com alegria. E que Deus não vai desamparar um crente generoso. Falta fé. E aí ele olhou pra mim assim e falou: Jefferson, você falando isso eu até me emociono, cara. Porque eu fui tirado, Jefferson, da favela. Eu já passei fome na minha vida. E nessa semana um irmãozinho chegou pra mim, lá do meu trabalho, e eu trabalhava numa terceirizada, e eu sei que quando eu trabalhava nessa terceirizada, essa terceirizada atrasava o pagamento e eu ficava sem salário. E tem vezes eu passar fome. E aí eu fui contratado pela empresa principal, e tem um irmãozinho lá, nessa terceirizada que eu trabalhei, que chegou pra mim essa semana, me chamou no canto e falou: varão, tu tem como me ajudar? Eu não quero dinheiro, não quero nada assim, eu só queria que você pudesse me dar sua cesta básica. A empresa atrasou o pagamento, eu estou passando necessidade. E eu olhei para ele e falei: varão, eu vou te ajudar, não se preocupa não. Mas não tomei uma iniciativa na hora. E Jefferson, eu não era assim, eu era generoso, eu era coração aberto, porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas aí eu abri um negócio, e esse negócio às vezes ele dá bem, às vezes ele não dá, tem mês que ele dá mais, tem mês que ele dá menos. E aí com medo, com receio de ficar desprovido, eu acabei parando de dizimar, eu acabei parando de ofertar. E quando essa palavra veio, eu recebi ela e coloquei, deixei ela descer pro meu coração. Mas eu tô arrependido, eu quero mudar, eu quero voltar a ser um abençoador. Eu vou pegar no meu comércio, vou montar uma cesta básica para esse irmão, eu vou levar para ele, eu vou mudar em nome de Jesus. Aquele irmão falou isso com lágrimas nos olhos. Eu orei por ele, ministrei o perdão de Deus na vida dele, depois ele me encontrou, falou que tinha mudado. Irmãos, esse assunto do dízimo, ele não pode ser conversado antes da gente falar da importância de ser generoso, antes da gente falar do perigo da avareza e antes da gente falar da importância de ter fé nas relações financeiras no reino de Deus. Às vezes a gente esquece que o nosso Pai é bom, que Ele não desampara os passarinhos, que os lírios do campo que nunca foram numa grife se vestem melhor do que qualquer rei, do que qualquer top model. Nós precisamos ter fé naquela palavra de Jesus que diz: se o teu filho te pedir pão, você vai dar pedra. Se ele te pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Nós precisamos ter fé, irmãos, de que o Deus que alimentou Elias através dos corvos é o Deus que não vai nos desamparar. Nós temos que ter fé, como o povo de Israel tinha obrigação de recordar todos os anos na festa das tendas, do período que eles passaram no deserto, que durante 40 anos de deserto, mesmo sem plantar e sem colher, nunca lhes faltou o alimento, nunca lhes faltou água, por mais que a água fosse escassa, no momento que eles reclamavam, clamavam ao Senhor, no momento que Moisés falava com Deus, Deus mandava a água verter da rocha, Deus transformava a água amarga em água limpa, Deus sempre entrava com providência na vida daquele povo. A roupa não se consumia, o calçado não se gastava, nuvem, coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Aquele povo não padeceu em 40 anos do deserto porque o Senhor não os desamparou. E o Senhor disse: olha só, eu vos humilhei, eu vos deixei ficar completamente necessitados de mim para que vocês aprendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas para viver na dependência de Deus é necessário ter fé. Fé de que Ele não desampara os generosos, não desampara os seus filhos que o amam e que investem no seu reino. É fé. Eu tenho 2 testemunhos para contar, irmãos. Eu fui criado por um pai que teve condição, era camelô, vendedor de rua, mas que sempre teve condição de me suprir de todas as minhas necessidades.
Esse pai ele me deu condições de estudar no colégio particular e de fazer uma faculdade particular. Porém, chegou um momento da minha vida que eu estava dirigindo uma consagração temporariamente, enquanto a primeira dirigente ela estava ocupada com outra tarefa, um período aproximado de 6 meses, que, cara, quando eu comecei a dirigir essa consagração dentro da minha casa, minha mãe e minha irmã começaram a me... Eu chamo isso de perseguição, porque isso teve a influência do maligno, eu tenho certeza disso. Elas nunca me cobraram trabalhar, essas coisas, mas nesse período foi só Jesus. Toda semana vinha uma alfinetada, toda semana. Você não vai trabalhar não, você não vai trabalhar não. E eu falava, gente, já coloquei currículo, eu estou esperando ser chamado. Eu quero ser contratado na minha área, eu estou no 6º período de Direito, no 7º período que eles costumam chamar. Mas não importava o que eu dizia. Naquele período ficou realmente muito constrangedor as cobranças. E para mim ficou difícil, mas para Deus nada é difícil. E aonde eu ia, Deus levantava um profeta e dizia, até o final do ano eu vou abrir uma porta de emprego para você. Eu ia em outra igreja, até o final do ano eu vou abrir a porta de emprego para você. Eu ia em outra igreja, até o final do ano eu vou abrir uma porta de emprego para você. Passou setembro, outubro, novembro, quando chegou em dezembro eu falei, Senhor, o fórum vai entrar de recesso. Quem que contrata estagiário no recesso? Eu preciso do meu estágio, Senhor. E aí o tempo foi passando, quando chegou por volta do dia 10, 12 de dezembro, eu recebo uma ligação para fazer uma entrevista. Essa pessoa que me entrevistou disse, rapaz, eu estou precisando muito de um estagiário. E eu tinha um banco de dados aqui no meu computador com centenas de currículos. Mas o meu computador deu problema e só sobrou o teu currículo. E aí ele fez aquela entrevista, no dia seguinte ele já me chamou, já me contratou, eu trabalhei 5 dias e entrei de férias recebendo. Só para se cumprir a promessa de Deus na minha vida, de que até o final do ano ele abriria uma porta para mim. Então é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que você serve. Por que a gente tem que ter medo do amanhã? O amanhã a Deus pertence. Outra situação que eu precisei de dinheiro também, perto de casar. Eu tinha saído do meu último estágio, já programei o casamento para logo após a faculdade, e acabou esse estágio, eu decidi montar um escritório, mas eu não tinha recebido o meu AB ainda. E aí estava dando os primeiros passos para abrir o meu escritório, eu não tinha dinheiro. Eu tinha uma economiazinha que eu fiz durante o estágio, mas eu não tinha muito dinheiro para casar, eu não tinha condições de comprar os itens da minha casa. Quando chegou meu casamento, irmãos, começou a vir gente me abençoar, trazer coisas, me deram geladeira, me deram fogão, me deram mesa, me deram armário, e foram me dando várias coisas. Eu mobiliei minha casa com pessoas me ajudando, sem eu pedir nada para ninguém, as pessoas vinham se oferecer para me ajudar. E eu consegui mobiliar minha casa com o dinheiro da gravata e mais um pouquinho que eu tinha juntado. Eu fui para minha lua de mel, quando eu voltei comecei a trabalhar e eu alcancei meu sustento. Então você vê o cuidado de Deus. E qual foi a resposta minha diante dessa graça? Todo casamento que eu ia, a gravata era um momento especial. Era 300, 400, 500, dependendo da pessoa e da necessidade. Porque eu me senti tão grato, tão abençoado por Deus, que eu tinha que passar essa bênção para frente. E desde então, irmãos, eu nunca tive medo de nada a nível financeiro, de nada. Eu sempre contei com o amparo de Deus. A minha esposa trabalhava numa empresa como terceirizada, e após 6 meses ela era mandada embora ou era efetivada. Ela foi efetivada grávida da minha filha. É isso mesmo, grávida. No momento que ela foi fazer o exame admissional, a médica, que já era uma idosa, quando foi examiná-la e ela disse, eu tô grávida, a médica olhou para ela assustada e disse, a tua empresa já sabe disso? E ela disse, já, todo mundo já sabe. E a médica olhou para ela e disse, olha, todos esses anos de profissão, eu nunca vi ninguém ser contratada grávida. Quando ela chegava no RH para entregar documento, as pessoas viam a barriga e falavam, você vai ser contratada grávida? O teu chefe já sabe disso? Já. E em todo lugar, todo mundo perguntava, admirado, se ela ia ser contratada grávida. E ela foi contratada grávida. Então Deus não desampara os seus. Com certeza, irmãos, o sentimento do coração de Deus é semelhante ao sentimento do coração de Paulo de gratidão para a igreja da Macedônia, a igreja de Filipe. Como vocês sabem, quando você lê a carta aos Filipenses, que é a carta mais alegre de Paulo, do capítulo 4, versículo 10 ao 20, Paulo descreve um momento de socorro financeiro que a igreja de Filipos fez pela vida dele. Que primeiro foi em 2 vezes, quando ele estava em Tessalônica, e depois enviaram uma nova ajuda quando ele estava em Corinto. Essas ajudas financeiras proveram Paulo do sustento necessário. Não que ele precisava de abundância, porque ele estava acostumado a viver na abundância e na escassez. Ele estava acostumado a ter muito e ter pouco.
porque ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Porém, a ajuda veio em boa hora e ele estava escrevendo essa carta com muita alegria, com muita gratidão para aquela igreja. E ele conclui do capítulo 4, do versículo 10 ao 20, dizendo: o Deus, o nosso Deus, ele suprirá as vossas necessidades em glória, porque ele sabe, essa aqui é a parte agora eu estou parafraseando, porque eles sabem que o que vocês fizeram para mim, eles sabem que a generosidade que vocês tiveram para comigo não foi vã, ele viu, ele enxergou. Se Paulo, que é humano, ficou tão grato com aquela oferta, imagina o Deus de Paulo. Aí você pode estar falando: Jefferson, por que você está fazendo uma campanha para a câmera? O motivo é carnal. É a ideia de que eu gravo toda semana com muito trabalho para um público que não paga nada por isso, e eu acho que não existe nada mais justo do que eles, em contrapartida, contribuírem para a manutenção desse serviço. Isso é a visão carnal. Mas existe um ponto de vista espiritual que é muito forte dentro de mim também, que é dar para você a oportunidade de participar dessa obra. Então, através da câmera nova, muitas outras pessoas no decorrer dos anos vão poder assistir esse vídeo, vão poder assistir essa aula, ser abençoadas por essa aula. E você vai ser um colaborador disso, isso nunca vai sair da tua história. Você é um colaborador para essa obra não parar. Então, é como a igreja de Filipe, que Paulo descreve que rogava com muitos rogos a oportunidade de participar dessa graça, que era aquela oferta que Paulo estava levantando. Aquela igreja liberal, que era a igreja da Macedônia, de Filipe, rogava com muitos rogos a oportunidade de participar dessa graça, porque eles viam isso como um privilégio. E algumas pessoas que estão assistindo esse canal, não todas, na verdade é a minoria das pessoas que estão assistindo esse canal enxergam esse canal como um privilégio, como uma bênção nas suas vidas. E querem participar de coisas que acreditam. E quando eu abro a oportunidade de vocês ofertarem, eu estou abrindo a oportunidade de vocês participarem em alguma coisa que vocês acreditam. Irmãos, não pense que a câmera não vai ser comprada se nós não atingirmos o valor. Até agora nós temos cerca de R$ 1.350. Nós temos R$ 1.150 depositado na conta poupança, R$ 200 que alguém depositou por engano na minha conta corrente, tem R$ 50 de um boleto que foi pago, porque os outros boletos as pessoas esqueceram de pagar. Inclusive já teve irmão que me ligou e falou: Jefferson, nós não vamos deixar de comprar essa câmera. No início do mês que vem eu vou dar mais uma ajuda. Não deixa de comprar. E eu não vou deixar de comprar. Eu vou comprometer um planejamento financeiro que eu tinha, porque eu me programei para ficar estudando durante 3 anos. Já se passaram 1 ano. Eu parei de trabalhar só para estudar exclusivamente para concurso e para gravar vídeo. Esse gravar vídeo me ocupa bastante tempo de estudo, mas eu creio que é meu ministério e eu estou disposto a passar por esse sacrifício. E se eu tiver que comprometer uma parte desse planejamento financeiro para a obra de Deus não parar, eu vou comprometer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o quanto Ele já fez pela minha vida e eu sei que Ele não deixará que a minha generosidade para com o reino dEle seja desamparada. Como eu chego hoje na Catedral da Areia Branca, olha, eu vejo aquele prédio imenso e relembro quando eu ainda era adolescente, eu carregava carrinho de mão com pedra, com areia, com cimento para ajudar na construção. E quando eu vejo aquilo tudo hoje, eu olho para aquilo e digo: cara, eu sou participante disso, eu ajudei, eu dizimei, eu ofertei, eu trabalhei, eu sou participante dessa obra. E se você não quiser doar nada, não se preocupe, eu vou continuar fazendo vídeo para você. Porque a obra que Deus colocou na minha vida em relação à tua, ela transcende uma relação de dar e receber. Quando você dá e recebe é muito bom, mas quando eu tenho oportunidade de dar é bom também. Para quem doou, eu vou continuar fazendo vídeo. Para quem não doou, eu vou continuar fazendo vídeo da mesma forma. E se você sente no coração essa chama de ser generoso arder, e você não quis investir nessa obra, invista em outra, mas não deixe de exercitar a sua generosidade, em nome de Jesus. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 3, falar sobre o voto e o dízimo. O Instituto do Voto, irmãos, está descrito lá no livro de Levítico, capítulo 27, e no livro de Números, capítulo 30. A oferta, irmãos, podia ser de 4 tipos. Podia ser pessoas, animais, casa ou campo. No caso de pessoas, é você prometer alguém para Deus. Então, no caso de Ana, que prometeu que se tu me deres um filho, eu darei para o Senhor. Essa é uma oferta de pessoas. No geral, as ofertas não eram cumpridas diretamente, elas eram cumpridas indiretamente através do resgate. A pessoa prometia um filho para Deus e ao invés de entregar a criança, ela entregava um resgate em valor em prata. Então, dependendo do sexo ou da idade, o sacerdote estipulava um valor. Essa oferta também, esse voto também podia ser de um animal. Se fosse um animal aceitável como oferta, como sacrifício no altar, ele não poderia ser substituído, ele deveria ser ofertado. Porém, se ele fosse impuro, o sacerdote podia vendê-lo e ficar com dinheiro,
ou o ofertante podia resgatar esse animal impuro, apresentando o valor pelo animal mais uma multa de 20%. Se a oferta fosse uma casa, essa casa ela também tinha que ser resgatada, no valor da casa mais 20%, mais um quinto. E se fosse um campo, ele teria duas formas diferentes de tratamento. Se esse campo pertencesse à família do ofertante, esse campo poderia ser resgatado pelo valor mais um quinto, ou seja, mais 20%. Ou simplesmente poderia não ser resgatado. Nesse caso, quando chegasse o ano do jubileu, a propriedade desse campo ficava para o sacerdote. Ou também a pessoa que votou esse campo ao Senhor, ele poderia vender esse campo, porém no ano do jubileu, que era o ano dele receber esse campo de volta, em vez desse campo ir para ele ia para os sacerdotes. Porém, se o campo pertencesse a outra família, se esse campo ele foi comprado por uma pessoa de outra família, e essa pessoa que comprou ofereceu esse campo como voto ao Senhor, o que deveria acontecer? A pessoa que fez o voto, ele não entregava o campo, ele entregava o resgate pelo campo. E quando chegasse o ano do jubileu, esse campo ele iria para a família de origem, então ele não ficava para o sacerdote. Então, basicamente, o voto pelo campo, ele podia ser um campo da própria família, ano do jubileu, ficava para o sacerdote. Ou de outra família. Ele pagava, ele não entregava o campo, ele pagava e quando chegasse o ano do jubileu, o campo voltava para a família de origem, ele não ia para o sacerdote. Você também tem voto ou consagração de pessoas a Deus no exemplo dos amalequitas, que Deus consagrou para a morte. Aquilo que era consagrado pela morte não podia ser resgatado, tinha que morrer. Então Deus consagrou, Deus separou os amalequitas para morrer por causa da covardia que eles fizeram com Israel no período do deserto. E no momento que Saul deveria cumprir essa ordem, Saul descumpriu, preservando o melhor. E aí, por causa disso, ele sofreu uma tremenda repreensão de Samuel. Nós vemos também uma oferta dessa natureza, uma consagração, um voto dessa natureza em Jefté. Jefté promete, ó, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que se chegar a mim, no momento que eu voltar do acampamento, no momento que eu voltar da guerra, esse eu entrego para Deus. E quem veio até ele é a sua própria filha. Ele permitiu que a sua filha chorasse a sua virgindade e depois de um período a sacrificou. Lembrando aqui, irmãos, que esse sacrifício foi feito no período dos juízes. É importante a gente lembrar que o livro de Juízes é um momento de anarquia religiosa. Você vê que existia a tenda, o tabernáculo em Siló, porém as pessoas ofereciam sacrifícios fora de Siló e Deus aceitava por uma questão de tolerância. Você vê também que os sacerdócios eram realizados por pessoas que não eram da tribo de Levi, demonstrando que aquele tempo era um tempo completamente divorciado da lei do Senhor. Então esse voto de Jefté ele só faz sentido nesse contexto de anarquia religiosa e de abandono da lei do Senhor. Depois é importante a gente falar dos dízimos. Aqui os dízimos, irmãos, ele se enquadra como uma das ofertas obrigatórias. Note essa expressão, uma das ofertas obrigatórias, uma das. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas o dízimo ele é anterior à lei, porque Abraão já pagava o dízimo ao Senhor. Jacó fez um voto a Deus de dar o dízimo de tudo aquilo que ele ganhasse. Sim, é verdade. Porém, você não pode negligenciar um fato. Que fato é esse? É que o dízimo antes da lei ele era voluntário, ele não era obrigatório. Abraão deu um voto voluntário ao Senhor, Jacó fez um voto voluntário ao Senhor, não era obrigatório. Na lei ele se tornou obrigatório. E como funcionava o dízimo? Todos os textos que falam sobre o dízimo dão a entender que o dízimo era uma oferta in natura, em espécie. Ou seja, a pessoa pegava 10% do que colheu, a pessoa pegava 10% dos seus animais e entregava esses elementos no templo. E aí o que se fazia com o dízimo? Ele era distribuído para os levitas. Isso durante 2 anos. No 3º ano, essa pessoa não levava para o templo. Ela deixava o seu dízimo na sua própria cidade e distribuía entre o levita, o órfão e a viúva. Então, de 3 em 3 anos, ele não levava o dízimo ou para Siló, ou para outro lugar que tivesse tabernáculo, e depois, posteriormente, para o templo de Jerusalém. Ele não levava, ele levava 2 anos, e no 3º ano, ele distribuía na sua própria cidade. E o dízimo era para sustento dos levitas. Por sua vez, os levitas que recebiam o dízimo, eles entregavam o dízimo dos dízimos para os sacerdotes, para o sustento dos sacerdotes e das suas famílias. Outra característica também que o ofertante, no momento que ele ia levar o dízimo, ele comia do dízimo. Muito provavelmente eles levavam esse dízimo para o templo, separavam a parte para eles comerem durante o período da festa e depois retornavam para suas casas. Então eles comiam do dízimo, ele não era entregue exclusivamente para o templo. E como as ofertas obrigatórias pertenciam ao Senhor, é interessante que Deus fala o seguinte, você não pode fazer voto do dízimo. Por quê? Porque o dízimo já me pertence. E ele fala a mesma coisa dos primogênitos. Você não pode fazer voto dos primogênitos, porque os primogênitos já são meus.
Então você não tem como me prometer dar aquilo que não é seu, já é meu. Todas as ofertas obrigatórias seguem a mesma sistemática. Você não podia prometer dar para Deus algo que já era dele, porque era obrigatório. É por isso que Malaquias fala, olha só, sabe onde vocês estão me roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Por quê? Porque é meu. Vocês têm que trazer para mim. Eu não liberei para vocês. Como eu não liberei para vocês, vocês não podem ficar. É meu. Vocês têm que devolver para mim. Além de ser entregue in natura, além de ser entregue 2 anos no templo e 1 ano na própria cidade, além dele ser utilizado como sustento dos levitas, de uma tribo que não recebeu terra nenhuma, não tinha outro meio de subsistência. Essa tribo inteira, ela foi separada por Deus sem herança, porque Deus ele tinha um projeto de sustentá-la com os dízimos. Além desse dízimo ele ser comido pela própria pessoa que ofertou e ser distribuída de 3 em 3 anos para o órfão e para a viúva, esse dízimo também só podia ser entregue no templo, no local onde o Senhor quisesse fazer repousar o seu nome. Primeiro em Siló, depois em outros lugares onde o tabernáculo passou, mas posteriormente exclusivamente em Jerusalém, conforme Deuteronômio capítulo 12. E na história de Israel você vê que Deus só queria um templo, não existe 2 templos. Isso hoje que a gente chama de templo, a gente faz de maneira muito equivocada. Só existe um templo na Bíblia. A igreja primitiva nunca construiu nenhum templo. Durante 250 anos, nunca existiu na história da igreja um local exclusivamente para o culto. Eles só se reuniam nas casas e em lugares públicos. Ah, mas Jefferson, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 5, está escrito que eles cultuavam também no templo. Isso, irmãos, está equivocado. Eles não cultuavam dentro do templo, onde ficava o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães da proposição. Eles não cultuavam ali dentro, só quem entrava ali dentro era o sacerdote. Eles também não cultuavam no ato, que só podia entrar no ato quem estava levando o sacrifício. Eles cultuavam no pátio exterior, que era o terceiro pátio, que era chamado Pátio dos Gentios, onde qualquer pessoa podia entrar e sair, inclusive era o local onde vendiam as coisas, os animais, faziam troca de moeda. Era nesse lugar que funcionava como uma praça pública em Jerusalém que eles cultuavam. Então era como se fosse uma praça pública. Era dito o templo porque fazia parte da estrutura do templo. Mas era como se fosse uma praça pública, não era dentro do santuário. Nós vemos que em todos os lugares onde a igreja primitiva chegou, esse princípio se permaneceu igual. E a arqueologia bíblica ela só encontrou o primeiro indício de um prédio construído exclusivamente para o culto por volta do ano 250. Então, no mínimo, 250 anos sem nenhum prédio exclusivo para o culto. Era sempre nas casas ou em locais públicos. Não existia templo, até porque uma parte dos cristãos eram judeus. E esses judeus continuavam indo para o templo de Jerusalém oferecer suas ofertas. Então não existia na cabeça deles ir para o templo de Jerusalém oferecer a sua oferta e depois ir para um templo cristão. Isso não existia. E o dízimo ele tinha que ser entregue no templo e de 3 em 3 anos distribuídos na própria cidade do dizimista, para o levita, para o órfão e para a viúva. Isso nos leva para o tópico 4. O dízimo é uma ordenança só do Antigo Testamento? As pessoas que defendem o dízimo no Novo Testamento, elas costumam dizer o seguinte, argumento 1, o dízimo não foi instituído pela lei, ele é anterior à lei. Você vai ver Abraão dando o dízimo para Melquisedeque e você vê Jacó prometendo, fazendo a promessa de entregar o dízimo. E Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, nós devemos trazer o dízimo assim como Abraão trouxe. Isso é verdade, irmãos? É, mas é uma verdade parcial. Em primeiro lugar, a circuncisão também é anterior à lei. Em segundo lugar, o sábado também é anterior à lei. A gente nem segue a circuncisão e nem o sábado. Então, em primeira vista, a gente tem que ter uma cautela em relação ao dízimo. Em segundo lugar, no período de Abraão e de Jacó, o dízimo ele era voluntário. Ele se tornou obrigatório pela lei. Então, esse argumento, no máximo, pode nos induzir a crer o seguinte, que hoje a gente pode dar o dízimo voluntariamente, mas não conforme a lei, que incluía o dízimo entre as ofertas obrigatórias, tal qual os primogênitos, tal qual as ofertas especiais, tal qual as diversas ofertas regulares coletivas que aconteciam no santuário. Então, o dízimo, ele pertencia a Deus na Antiga Aliança porque ele era uma oferta obrigatória. Já hoje, dentro desse argumento de Abraão, o dízimo não seria mais obrigatório, tal qual não era no tempo de Abraão. Um segundo argumento é o que Jesus fala quando ele se encontra com o fariseu. Jesus, ao se encontrar com esse homem, Jesus diz o seguinte para ele, olha só, vocês fariseus, escribas e fariseus hipócritas, que dão o dízimo de 2 plantinhas aí que estão no quintal, mas não fazem justiça, vocês deveriam fazer estas coisas sem negligenciar aquelas. Esse texto de Jesus é um texto direcionado para judeus. E para o Novo Testamento, conforme eu já iniciei na aula passada,
quem era judeu deveria continuar sendo judeu, apesar de que ele deveria crer que a salvação dele vinha pela fé e não pelas suas obras. Já o gentio, ele não precisava se tornar judeu, ele não precisava obedecer os mandamentos de Moisés para servir a Cristo, bastava-lhe a fé. Então, tanto o judeu quanto o gentio eram salvos exclusivamente pela fé, sendo que o judeu, apesar de ser salvo pela fé, ele podia continuar cumprindo as ordenanças da lei. Já o gentio, como não precisava cumprir as ordenanças da lei, ele não deveria cumprir as ordenanças da lei, porque só existia um motivo para ele fazer isso: crer que as obras eram necessárias para a salvação. E isso era jogar por terra o sacrifício de Cristo. Então, quem foi chamado na circuncisão, permaneça na circuncisão. Quem foi chamado na incircuncisão, permaneça na incircuncisão. O importante é a circuncisão do coração. É isso que Paulo fala. E tanto a circuncisão externa não faz diferença, que tanto os gentios estão condenados, Romanos 1, quanto os judeus estão condenados, Romanos 2. E aí no capítulo 3 ele conclui: porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Ponto final. Tanto o circunciso quanto o incircunciso, todos eles estão destituídos. Nós somos salvos agora exclusivamente pela fé. Mas você que é judeu pode continuar com os costumes dos judeus. Você que é gentil, continue com os costumes dos gentios. Você que é judeu, não tente impor o judaísmo aos gentios. Você que é gentio, procure não escandalizar a mente dos judeus quando você for praticar uma refeição comum com eles. Então, você não use da sua liberdade, não use da sua fé forte, da sua consciência forte, para matar na fé aquele que tem a consciência fraca. Então não coma carne de porco junto com um judeu, na mesma mesa de um judeu. Logo, Jesus, como ele estava se direcionando para os judeus, nada mais certo do que Jesus falar: vocês têm que dar o dízimo, sim, sem esquecer as outras coisas. Mas os gentios? Voltando à questão da lógica ali, dos judeus e dos gentios, tá? Você vê que para o Novo Testamento não importa se a pessoa é circuncidada ou não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3. E no capítulo 1 ele mostra que os gentios se desviaram. E no capítulo 2 ele mostra que os judeus se desviaram. O que importa não é a circuncisão do corpo, e sim a circuncisão do coração. Porém, é importante sempre a gente enfatizar: aquele que veio na circuncisão, permaneça na circuncisão. Aquele que veio na incircuncisão, permaneça na incircuncisão. Então, por exemplo, no caso de Timóteo, que era filho de uma judia, Paulo circuncidou Timóteo por causa dos outros judeus. Já Tito, que era gentio, filho de gentios, quando Paulo vai com Tito para Jerusalém, Paulo não circuncida Tito e ninguém da igreja de Jerusalém o constrange a fazê-lo. Pelo contrário, deixaram Paulo com toda a liberdade em relação a Tito. Então, para Paulo era importante circuncidar Timóteo porque ele era filho de judia. Mas é importante também não circuncidar Tito para não abrir brecha para o legalismo dominar aqueles que viviam debaixo da graça. Da mesma forma, eu posso aplicar o dízimo na nossa vida. Para quem é judeu, circuncidado, filho de judeu, este deve dar o dízimo por obrigação. Para nós que não somos judeus, nós devemos dizimar por uma questão de cooperação, por uma questão de liberalidade, por uma questão de voluntariedade. Quem não dá o dízimo não está roubando a Deus. Agora, se ele deixa de dar o dízimo porque ele é apegado ao seu dinheiro, é porque, nesse caso, ele é avarento. Você vê que na igreja primitiva eles davam muito mais do que o dízimo, eles vendiam suas bens, suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Então quando eu encontro alguém que fala: eu não dou dízimo é coisa do Velho Testamento, eu falo: então você dá quanto? Como assim você dá quanto? Porque no Novo Testamento eles davam 100%. Eu acho que o dízimo é realmente muito pouco. Você dá quantos por cento do que você ganha, dos seus bens, das suas propriedades? Não dou. Então eu falei: cara, você não está nem no velho nem no novo, você está na avareza. Porque você não quer o velho, que é 10%, e não quer o novo, que é tudo, você na verdade não quer nada. Você quer ficar com tudo para você. Por que nós podemos manter uma prática tal qual o dízimo, porém voluntariamente? Em primeiro lugar, podemos manter porque é uma prática que demanda participação. Segundo, demanda regularidade. As despesas com a instituição religiosa e com a ajuda das pessoas, ela não é esporádica, ela é constante. Então, a ajuda regular ela é importante. Terceiro lugar, ela é proporcional. Quem ganha 1.000 dá 100, quem ganha 10 mil dá 1.000, quem ganha 1 milhão dá 100 mil. É proporcional, é na medida, quanto mais você ganha, mais você dá. Quanto menos você ganha, menos você dá. E por último, tem um objetivo específico, que em primeiro lugar é sustentar as pessoas que entregam bens espirituais para nós. Paulo fala muito claramente sobre isso, irmãos. Fala que aquele que vive para a obra, que também viva da obra. E ele cita o Antigo Testamento como referência. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9.
Nós vemos também Paulo falando que vocês que recebem a palavra, repartam os seus bens com aqueles que dividem a palavra com vocês. Paulo fala isso em outros momentos também, mas esses 2 versículos são os principais. Então existem pessoas que vivem exclusivamente para a obra e nada mais justo do que elas serem sustentadas pela obra. Agora, os itinerantes que trabalham, os itinerantes que não vivem exclusivamente para a obra, estes tais que cobram para pregar, na verdade, eles são mercadores da fé. E normalmente, irmãos, como o mercado está aquecido, eles vivem como verdadeiros cambistas do reino de Deus, como verdadeiros vendilhões na porta do templo, que são facilitadores da adoração. Então eles pregam para agradar, eles pregam para inflamar, eles pregam para agitar, eles pregam para causar a impressão de que foi uma bênção, e para isso eles precisam emocionar a plateia, senão ninguém sai com a impressão de que foi uma grande mensagem. E aí toda vez que vocês chamam eles conseguem animar o culto? Conseguem. Mas quando eles vão embora, passa uma semana, você pergunta o que eles pregaram, todo mundo pensa, não, foi uma bênção, mas ninguém lembra o que eles falaram. Eu sou contra pessoas, por exemplo, pregadores itinerantes que trabalham, aí vão para a igreja cobrar para pregar. Não, você não recebeu de graça? Dá de graça. Você já não tem seu meio de sustento? Para de querer cobrar, botar esse vício nas igrejas. Hoje, irmãos, alguns irmãos entram em contato comigo para me convidar para pregar, eles ficam cheios de dedos, me perguntando, você, Jefferson, quais são as condições para te trazer aqui? Eu falei, irmão, condição nenhuma. Se for longe, o combustível. Se for muito longe, a passagem aérea e a hospedagem. E se for perto, nem combustível precisa dar, se for muito perto da minha casa. E oferta, muito menos, eu não preciso de oferta. É claro, irmãos, eu disse que não preciso de oferta, mas alguém dá a oferta, eu vou fazer o quê? Não, irmão, eu já fiz isso no passado. Não, irmão, não precisa não, e ficar brigando com a pessoa para devolver. Mas aí depois eu descobri que isso era orgulho. Por quê? Irmãos, eu disse que não cobro oferta, e a pessoa quis dar, amém. Mas não precisa, eu não vou ficar chateado. Se você me convidar para pregar na sua igreja e eu for lá e você não me der R$1, eu vou ficar de boa. Eu não fui para lá para cobrar, eu não vivo disso. Outra pergunta, mas Jefferson, hoje não existe uma tribo específica como existia na Antiga Aliança. Eu concordo com você. Então, Jesus, nós devemos nos sustentar, eu já citei os versículos. Aquele que viva para a obra deve viver da obra. Isso é muito claro. Desde que também, irmãos, não quero ficar rico com o reino de Deus, né? A nossa riqueza, o nosso galardão é no céu.